Olá pessoal, vamos para mais uma aula de aprendizagem de máquina, hoje falando sobre árvore de decisão e métodos de ensemble. Na aula de hoje nós vamos dar um breve contexto para situar o que nós vamos falar hoje no contexto geral do curso. Vamos falar depois de árvore de decisão e de métodos de aprendizagem em ensemble. Aí nós vamos falar de dois métodos principais, que é o bagging e o boosting. Vamos dar um exemplo de bagging, que é o florestas aleatórias, ou random forest, como é mais normalmente conhecido. E como exemplo de boosting, nós vamos falar sobre o AdaBoost. Bom, então, contextualizando, até agora o nosso foco foi em modelos lineares, né? Então, a gente falou de classificadores lineares, que são aqueles que criam uma fronteira de decisão linear no espaço de dados. E falamos também de métodos de regressão linear que encontram uma linha, um hiperplano, né, que melhor se adequa aos dados que você está tentando ajustar. Depois disso, a gente falou também de máquinas vetoras de suporte. Você pode estar se perguntando aqui, mas esse modelo ele classifica dados que não são linearmente separáveis. De fato, sim, porém, o ajuste é feito no espaço, no espaço que o ajuste é feito, a gente usa um classificador linear, né? Então, a gente mapeia os dados para uma alta dimensionalidade, onde é possível dividir os dados com ajuste linear, e aí faz uma classificação linear nesse novo espaço. Certo? Hoje nós vamos ver uma abordagem diferente. Nós vamos falar hoje de árvore de decisão. Ok? Então, árvores de decisão são classificadores não lineares. Ok? Então, no espaço de dados, no espaço de entrada, ele consegue fazer classificações que não são lineares. Ok? Então, um exemplo típico de uma árvore de decisão podia ser essa aqui, né? Uma ideia que você pode utilizar um dataset de atributos que você quer usar para decidir se uma determinada pessoa, um paciente, tem problemas cardíacos ou não, ok? E aí a gente vai fazer uma série de perguntas, um questionário, uma entrevista, vai coletar alguns exames e aí vai decidir se essa pessoa tem ou não problemas cardíacos, né? Então a gente começa com essa pergunta aqui: a pessoa tem boa circulação? Se a resposta for não, a gente faz outra pergunta. Ela tem artérias bloqueadas? Aí faz algum exame para verificar se tem artérias bloqueadas ou não. Se não tem, então a gente dá o diagnóstico que a pessoa não possui problemas cardíacos. Por outro lado, se ela tiver artérias bloqueadas, então a gente faz outra pergunta, que ela apresenta dor no peito ou não. Se ela apresentar, então a gente classifica como sendo que ela tem problemas cardíacos, caso contrário a gente diz que ela não tem. E aqui do outro lado, se a resposta para boa circulação foi sim, a gente pergunta se ela tem dor no peito. Se não tiver, então não possui problemas cardíacos. Por outro lado, se ela tiver dor no peito, a gente faz uma outra pergunta se ela tem artérias bloqueadas. Né? Note que é a mesma pergunta que eu estou fazendo aqui no primeiro nível, né, no segundo nível, é a que eu estou fazendo no terceiro. Isso é normal em árvore de decisão, tá? Então, se essa pergunta for verdadeira, com a resposta sim, então a gente dá o diagnóstico que ela possui. Caso contrário, a gente diz que não possui. Ok? Então, esse é só um exemplo típico de árvore de decisão e a gente vai ver como a gente pode construir essas árvores a partir dos dados, tá? Então, primeiro, algumas informações extras, né? Então, esse exemplo daqui e outros que a gente vai dar na aula de hoje foram tirados aqui do exemplo do Josh Strummer, do StatQuest. Então, um canal excelente no YouTube sobre aprendizagem de máquina e estatística, que eu recomendo que vocês olhem para esse exemplo aqui e para outros mais, tá? Então ele fala com bastante detalhes sobre esses exemplos. Bom, então a ideia básica de árvore de decisão é combinar múltiplas fronteiras de decisão, né, para classificar os dados que não são linearmente separáveis. Então, se você observar esses dados aqui, né, não tem nenhuma linha que separe eles adequadamente. Então, o que a gente pode fazer nesse espaço de dados aí, né? Então, sem mapear para uma dimensão mais alta, como a gente fez com máquinas vetoras de suporte, o que a gente poderia fazer com esses dados para separá-los melhor, né? Então, a gente pode começar com uma ideia de decisão, né? Então, a gente começa perguntando se um determinado atributo, como por exemplo, aqui você tem o atributo 1 e aqui o atributo 2, certo? Então, eu posso perguntar, por exemplo, esse atributo 1 ele é maior do que um certo limiar? Então, esse limiar aqui, né? Ele é maior do que esse limiar. E aí, se ele for de que sim, se não for de que não. Então, eu estou particionando os meus dados aqui
Com essa pergunta, eu estou particionando meus dados em duas regiões, né? Então, essa região aqui e essa região aqui, certo? Ok, mas a gente observa que só essa partição não é suficiente para a gente quebrar os dados, né? Então, obviamente que aqui tem vários elementos azuis, porém, a gente tem alguns vermelhos aqui em cima. E aqui da mesma forma, a gente tem um bocado de elementos vermelhos aqui, mas tem azuis também, né? Então, isso não é uma boa separação. Então, só esse atributo não é suficiente. Então, a gente faz perguntas sobre os outros atributos, ou então até repete perguntas sobre o mesmo atributo. Também é possível fazer isso, só que usando limiares diferentes. Por exemplo, aqui você está fazendo perguntas sobre o atributo A1, só que com um limiar diferente. E aqui também, novamente. Né? Então, assim você pode ir navegando pelo espaço para encontrar qual é a região correta, qual é a partição correta que divide corretamente os seus dados, ok? Qual é a melhor partição, né? Bom, então essa é a ideia básica de árvore de decisão, ok? E aí quando chega um dado novo, por exemplo, esse carinha aqui, ok? Como é que a gente classifica ele? Uma vez que a gente aprendeu essas fronteiras de decisão, como é que a gente classifica ele? Bom, a gente atribui a cada região, por exemplo, essa região aqui, né, essa região aqui toda, a gente atribui a ele a categoria do voto majoritário. Né? Então, nesse exemplo, todas as nossas regiões estão puras, sem um dado de outra classe, mas na realidade isso não é o que acontece. Às vezes você tem aqui, nessa região aqui de azul, alguns dados vermelhos, aqui, por exemplo. Então é normal, desde que a maioria seja da categoria, o grau de pureza seja alto. Né? Então, a classe mais comum seja muito mais frequente do que qualquer outra classe. Tá? Então, uma vez que chegou esse carinha aqui, que a gente não sabe classificar, a gente vai pelo voto da maioria, né? Então, uma vez que a gente fez essa separação, a gente sabe que essa região tem maioria de dados vermelhos, da classe vermelha, então a gente categoriza esse cara como sendo da classe vermelha, ok? Pronto, essa é a ideia básica, tá? Então, um detalhe interessante é que, por exemplo, se você quiser fazer regressão com esse tipo de modelo, também é possível. Então, para regressão, o que você precisa fazer é simplesmente utilizar a média dos valores de todas as amostras de entrada que caíram naquela região e você tira a média delas e associa aquela região. Então, esse novo padrão que chegou, você associa o valor dele na regressão à média daquela região, certo? Então, é algo que lembra um pouco a ideia de cavezinhos mais próximos, mas aqui as partições do espaço são mais inteligentes, ok? Leva em consideração mais amostras de dados, tá certo? Então, é essa ideia básica de árvore de decisão, e você pode utilizar tanto para classificação como para regressão, como nesse exemplo que a gente viu aí. Bom, vamos ver mais algumas características das árvores de decisão. Né? Então, a ideia é, os nodos da árvore, eles podem operar sobre diferentes tipos de atributos. Porém, a decisão vai ser sempre binária, sempre sim ou não. A gente não tem árvores normalmente com várias categorias, tá certo? Então, uma árvore de decisão normalmente são decisões binárias, tá? Bom, mas os atributos que a gente vai usar para tomar essa decisão, eles podem ser binários, como a gente viu no exemplo, como por exemplo aqui, se a pessoa tem boa circulação ou não, mas eles também podem ser atributos reais, sem problema nenhum. E aí, como a gente viu no exemplo anterior, a gente usa um limiar, por exemplo. Taxa de batimentos cardíacos da pessoa, né, que é um valor numérico, a gente pode perguntar se é acima ou abaixo de um determinado valor, como por exemplo, aí, batimentos acima de 100, então é uma categoria, abaixo de 100 a decisão é outra. Por último aqui, atributos categóricos a gente também pode utilizar. Então, se a gente tiver algo como, por exemplo, qual é a ancestralidade do paciente, e aí vamos ver se a ancestralidade dele é asiático, sim ou não, ok? E a gente pode ter outros, como por exemplo a ancestralidade africana, a ancestralidade europeia, né? E aí a gente, dependendo da resposta, que vai ser sim ou não para cada uma dessas perguntas, a gente particiona o nosso espaço de uma forma distinta, ok? Bom, além disso, as folhas da nossa árvore é onde a gente toma a decisão final. Então a gente vai descendo a nossa árvore e em determinado momento a gente chega num nodo que a gente chama de folha. Isso significa que depois daquele nodo não tem mais filhos, né? Aquele nodo é uma folha porque ele não tem nenhum filho. Então é onde a gente toma a decisão final para dizer, por exemplo, se ele é de uma categoria ou de outra, ou então para atribuir um valor médio, aquele no caso de uma regressão. Certo? Então, o valor que a gente pode dar no final como resultado, numa folha, pode ser um valor binário, então nesse caso aqui, nesse exemplo, ou ele possui ou não possui uma doença cardíaca. Pode ser também um valor categórico, aí você pode ter no final dos nossos folhas várias categorias distintas, por exemplo, uma categoria pode ser cores,
a cor laranja, a cor roxo, cor azul, cor amarela. Então cada nova folha vai ter uma categoria diferente, pode ser problemas. E também a gente pode ver como no caso a gente viu aí no caso da regressão, que pode ser um valor numérico como resultado, né? Então a gente foi descendo a nossa árvore e quando chegou na nossa nova folha, a gente vai dar um valor numérico, um valor real como resposta, por exemplo, ou então um ranking, um valor numérico que representa um ranking, ok? E aí a gente vai dar isso como resposta, certo? E essa média, por exemplo, é a média dos valores que foram observados naquela mesma região, ok? Então, enfim, isso dá uma flexibilidade muito grande da aplicação das árvores de decisão. Então, elas podem ser utilizadas por uma grande variada conjunto de tarefas, ok? Bom, a pergunta é agora, a partir dos nossos dados, dos nossos exemplos, como que nós criamos de uma forma adequada a nossa árvore de decisão, né? Então, a gente quer que os nossos dados sejam utilizados para guiar o processo de formação dessa árvore de decisão, ok? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Nesse exemplo de doenças cardíacas, a gente tem essas colunas, esses atributos. Se o paciente tem dor no peito, boa circulação ou artérias bloqueadas, como naquele exemplo. E aqui a gente tem a classe, qual é o resultado, né? Se ele tem ou não uma doença cardíaca, ok? Então, por exemplo, dor no peito, quando é não, ele aqui não tem doença cardíaca. Quando é sim, ele teve doença cardíaca. Só que aqui deu errado, né? Ele diz que sim, mas não tem doença cardíaca. Então, esses atributos vão ajudar a gente, vão dar informação sobre como a gente deve particionar os dados, mas a gente sabe que vai haver ruídos, né? Ok? Não vai classificar, um atributo só não vai classificar completamente os resultados. Então, o que a gente precisa fazer em cada momento, com os dados que a gente tem, é escolher qual é o melhor atributo que divide os dados da melhor forma, ok? Então, a ideia do algoritmo ID3 é justamente essa. A gente, a cada passo, escolhe qual é o atributo que eu vou utilizar na minha decisão no passo seguinte, que vai melhor separar os meus dados, certo? Então, para fazer isso, a gente, por exemplo, pode contar, né, como é que esse atributo divide os dados. Então, por exemplo, vamos olhar só a dor no peito. Como é que dor no peito se correlaciona com doenças cardíacas? Então, se a gente contar toda a nossa tabela para a decisão sim, ou seja, quando tem sim, quantas instâncias de doença cardíaca igual a sim a gente encontra e quantas instâncias de doença cardíaca igual a não a gente encontra. E aqui no meu exemplo, né, que é aquele exemplo que veio lá do StatQuest, a gente tem 105 amostras, ok? Que eu contei na minha tabela. Quando eu respondi sim para a minha pergunta dor no peito, eu tive 105 respostas sim para doenças cardíacas e 39 respostas não para doenças cardíacas. Já quando minha resposta para dor no peito era não, eu tenho aqui 34 apenas com doença cardíaca e 125 sem doença cardíaca, né? Então, a pergunta é, isso é uma boa separação dos dados? Bom, a princípio parece que sim, né? A gente vê que tem uma quantidade muito grande de sims aqui e pequena de não, e aqui o contrário, uma quantidade grande de não e pequena de sim. Então parece ser um bom atributo, mas a gente não pode parar e a gente tem que olhar os demais atributos. E é isso que a gente vai fazer. A gente pega o próximo atributo, boa circulação, e aí ele divide dessa forma, 127 não, 37 sim, 100 não, 100 sim, 33 não. Próximo atributo, artérias bloqueadas, esse aqui divide 92 sim, 31 não, 45 sim, 129 não. Então, desses atributos, qual que é o melhor para eu começar a minha árvore de decisão? Então, essa é a pergunta central, ok? E aí a gente vai escolher utilizando algum critério, certo? Então, qual critério que a gente usa? Normalmente é o que a gente chama de uma função de perda, ok? Ou uma loss em inglês, então uma função de loss, né? Então, vamos calcular aqui essa função de loss. Vou dar 3 exemplos de função de loss aqui. Erro de classificação, Gini impurity e entropia, ok? Então, vamos ver. Né? A erro de classificação ele é dado, vamos ver para esse exemplo aqui, nesse primeiro exemplo aqui, certo? O erro de classificação ele é dado por a seguinte equação, é o L-class, né? 1 menos a probabilidade da categoria mais frequente, né? Então, PC é a probabilidade das categorias, só que eu quero a da categoria que maximiza a probabilidade.
Ou seja, basicamente eu vou olhar para aquele conjunto de dados que foi separado lá e vou escolher a categoria mais frequente nele. Então, no caso ali, ó, qual é a probabilidade total de sim? Então, é 105 divididos por 105 mais 39. Ou seja, esse resultado vai dar 1 menos 105 dividido por 105 mais 39, que dá 0,27. Ou seja, a probabilidade da categoria mais frequente dá em torno aí de 73%. Ok? Então, 73% das respostas ali foram sim, sim é a resposta mais frequente, e 1 menos 73 dá 0,27, que é o erro, né? Ou seja, todo mundo que não foi classificado na categoria mais frequente é considerado um erro. Ok? Por isso que a gente chama de erro de classificação essa métrica aí, certo? E aí a gente vai querer escolher o que tiver o menor erro de classificação, ok? Então a gente vai olhar todos aqui, né? Calcular esse erro de classificação para todos aqui e vai escolher aquele que der o par de erros de classificação menor, segundo essa lógica aqui, ok? Segundo essa função de perda. Outra função de perda é a impureza de Gini, né? Então a impureza de Gini ela é dada dessa forma aqui. 1 menos o somatório das probabilidades ao quadrado, certo? Então, probabilidade de uma classe é como eu falei aqui. No caso aqui, da probabilidade sim é 105 sobre 105 mais 39. E a probabilidade de não é 39 sobre 105 mais 39. Então, eu somo esses valores ao quadrado e faço 1 menos isso. Ok? Então, dá essa continha aqui. 1 menos 105 sobre 105 mais 39 ao quadrado, menos 39 sobre 105 mais 39 ao quadrado. E aí esse coeficiente ele dá 0,395 para aquele primeiro lá, certo? A gente vai fazer exemplo só para aquele primeiro, ok? Então, esse é o coeficiente de Gini, ou Gini Impurity, ele é muito utilizado junto com a árvore de decisão, é bem frequente o seu uso, tá? O algoritmo ID3 que a gente falou, ele usa outro, que é a entropia, né? A lógica de entropia, certo? Então, a lógica de entropia ela é dada pelo somatório, né, com menos na frente, somatório da probabilidade da categoria vezes o log da probabilidade, certo? Então, se você pegar esse valor aí, né, então você vai pegar esse valor aqui, 105 sobre 105 mais 39, vai multiplicar pelo log dele, ok? Vai fazer a mesma coisa com 39 sobre 105 mais 39, pegar esse valor, multiplicar pelo log dele, somar todos e colocar um menos na frente do resultado. Então, se você fizer isso, você vai encontrar 0,175, né? Então, essa é a loss que é utilizada no ID3 que a gente falou lá no começo, tá? Esse tipo de loss, ele dá algo desse formato aqui assim, tá? Ok? Então, ele é interessante aqui, você vai ter a sua probabilidade e aqui a sua função de perda. Ok? Então, o interessante desse tipo de loss é que ela é convexa dessa forma, né? Então, se eu pegar a classificação da esquerda e da direita e plotar aqui, eu vou ter algo dessa forma aqui. Então, a da esquerda aqui e a da direita aqui. Normalmente uma é alta, outra é baixa, quando a separação é boa. Né? Então, se eu tirar a média entre as duas, vai me dar um valor aqui. Né? Essa média tem que ser ponderada pela quantidade de amostras que tem em cada uma. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Então, esse valor aqui, ó, da média das duas, ele vai ser sempre menor do que o erro que você tinha no pai, né? Ok? Então, vamos supor que você tinha uma perda no pai, quando você estava no pai, e essa perda dos filhos, ele vai ser sempre, né, menor ou igual ao do pai. Então, esse tipo de loss convexa, ela cria fronteiras de decisão melhor, ela facilita a escolha, né? Então ela faz com que você tenha uma diferença entre valores muito mais clara do que as outras. Então por isso que ela é utilizada no ID3, a lógica de entropia, né? Ok. Bom, então a gente só calculou de um, né? A gente só calculou aquele lá no finalzinho, tá? Agora o que a gente quer é decidir qual desses três aqui, né? Se é aquele primeiro, se é esse aqui ou esse aqui o melhor. Então a gente precisa calcular todos, tá? Então vamos calcular aí, a gente já está tentando decidir entre 3, tá? Então a gente tem que calcular 6 valores. Por exemplo, vamos pegar como exemplo o coeficiente de Gini, tá? Então, no coeficiente de Gini, para aquele ali, o primeiro que a gente fez, deu 0,39, ok?
E o número de amostras que tem nele é 144, que é 105 mais 39. Do lado de cá nós temos o quê? Se você calcular o coeficiente de Gini, o Gini Impurity, você vai ver que dá 0,336 e a quantidade de amostras que a gente tem aqui é 34 mais 125, que dá 159. Beleza, então agora a gente vai fazer uma média entre esses dois valores, entre 0,336 e 0,395. Só que essa média tem que ser ponderada pela quantidade de amostras. Se tiver mais amostras aqui, eu tenho que dar um peso maior para ela, ok? Então, basicamente é isso, uma média ponderada, tá? Então, faço essa média ponderada aqui para encontrar a minha loss de Gini para essa divisão aqui, tá? E aí esse valor dá 0,364, essa média ponderada aqui. Eu faço a mesma coisa para esse cara aqui, e aí eu encontro 0,360, que é menor do que o outro, ok? E eu tenho que fazer a mesma conta para esse cara aqui. Fazendo essa conta, vocês vão encontrar a loss de 0,381, ok? Então, de todas essas, qual é que me dá menor perda, né? Qual é a menor função de erro, né? Qual que minimiza meu erro? É essa aqui, né? Então, essa aqui me dá a menor perda, ou seja, ela maximiza o ganho da minha loss, né? Então, a loss que eu tinha aqui, em relação à loss que eu tenho aqui, essa aqui esse aqui é o cara que vai me dar a melhor escolha, né? Então, uma vez que a gente fez isso, a gente criou a nossa primeira partição dos dados. Então, a gente tem nossa tabelinha. Essa pergunta aqui vai dividir nossos dados em sim para um lado, não para o outro na tabela. E aí a gente tem nosso primeiro nodo da nossa árvore, nossa raiz, ok? Beleza. Então, circulação. Boa circulação é a pergunta que a gente vai fazer primeiro. É o primeiro atributo que a gente escolheu, certo? Quem vai ser o próximo? Bom, isso aqui particionou esse dado dessa forma, né? E esse aqui particionou o dado dessa forma aqui, ok? Então, o que a gente tem que fazer agora é escolher qual é a próxima função de decisão, por exemplo, para quem foi sim, e qual é a próxima decisão para quem for não. Ok? Então, no não aqui a gente tem 133 amostras. Então, a gente vai fazer a mesma pergunta, mas só levando em consideração essas 133 amostras aqui. A gente não vai levar em consideração as amostras que foram para o lado de lá. Ok? Então, a gente vai utilizar esse carinha aqui, tá certo? E aí, a gente vai fazer o mesmo algoritmo que a gente viu, vai comparar todos os atributos novamente, calcular o coeficiente de Gini para todos os atributos, escolher o próximo atributo que melhor divide esses 133 carinhas aqui e não todos, ok? Então, a escolha dos próximos nodos considera apenas as amostras de cada ramo, ok? Então, ótimo. Bom, bacana. A gente falou aí de um exemplo de classificação. Se for um problema de regressão, então nenhuma daquelas loss que a gente mostrou lá funcionam para a gente. Se for um problema de regressão, normalmente o que você pode utilizar é o erro médio quadrático, né? O mean square error. Né? Ou seja, você calcula a média ali e calcula a diferença de cada uma das amostras para a média. Né? Então, o que tiver menor mean square error, ele vai ser a minha pergunta que eu vou utilizar naquele nível. E aí eu vou fazendo isso de novo, ok? Beleza. Então, isso é o que a gente faz para criar a nossa árvore de decisão. A gente pode repetir esse processo todo aí. Então, isso funciona bem com dados dados binários, como a gente mostrou no exemplo. Funciona também com dados numéricos, fazendo usando a mean square error. Mas e se a gente tiver dados dessa forma aqui, né? Numéricos? Como é que a gente faz para encontrar o ponto de corte? Né? A gente sabe como calcular loss, mas em que ponto que eu vou... Qual é a minha pergunta que eu vou fazer, né? Eu sei qual é a loss que eu vou utilizar, mas onde que eu divido os meus dados, tá? Então a pergunta é essa. Então, o primeiro passo que você faz é ordenar as amostras. Então eu ordeno as amostras pelo atributo que eu estou avaliando. Então eu ordeno aqui em ordem crescente, por exemplo. Certo? E aí eu vou... O segundo passo é calcular assim, valores intermediários, né? Então, por exemplo, aqui, esses são os valores intermediários. Eu posso dividir os meus dados aqui entre 85 e 88, então a média entre esses dois dá 86,5, ok? Então eu criei aqui uma divisão possível que eu vou checar. E aí eu vou checar minha loss, mean square error, acima desse intervalo e abaixo desse intervalo. Só que eu preciso também verificar aqui, em 91,0, né?
checo acima e abaixo, assim por diante, para todos os intervalos. Em algum momento, a divisão que eu tenho aqui vai dar a menor loss de todas. E é essa divisão, vamos supor que seja aqui, certo? Por exemplo. Vamos supor que seja aqui. Então, se foi essa divisão que deu o menor mean square erro dos dois lados, tanto acima desse padrão quanto abaixo desse padrão, né? Então, minha pergunta seria, por exemplo, o BPM, se foi esse aqui que deu o menor loss, seria BPM está acima de 100, ok? Se responder sim, então eu vou fazer a minha loss para esses caras aqui. Se a resposta for não, eu vou fazer a minha loss para esses caras aqui, ok? E aí eu encontro para esse atributo qual é a menor loss que eu tenho e faço isso para os demais atributos, ok? Então, se os meus atributos forem numéricos, isso também vale para atributos de ranking, né? Como, por exemplo, o melhor, o segundo melhor, o terceiro melhor, o quarto melhor, também funciona, tá? Ok. Porém, isso não funciona, nenhuma das coisas que a gente viu funciona se a gente tiver atributos categóricos, tá? Então, se a gente tiver atributos categóricos, como por exemplo, aqui ancestralidade, que é uma coisa que pode ser importante para você diagnosticar doenças cardíacas, estou supondo, tá? Esse é um exemplo. Então, supondo que a ancestralidade seja importante para identificar a doença cardíaca, isso vamos supor que eu esteja considerando as ancestralidades africano, asiático e europeu, apenas essas três, ok? Então, eu tenho valor categórico de 3 atributos possíveis aqui, certo? E aqui eu tenho minha tabela. Como é que eu faço para tomar minha decisão agora, né? Então, bom, primeira coisa é gerar todas as combinações possíveis com o operador ou com até n-1 elementos. Então, se eu tenho eu tenho 3 categorias possíveis, eu vou gerar todas as combinações com até 2 elementos. Porque do 3 menos 2, 3 menos 1, 1. Desculpa, 3 menos 1, 2, ok? Então, eu vou fazer todas as combinações com um elemento e com 2 elementos. Então, aqui, todas as combinações com um elemento só é apenas asiático, europeu e africano. E agora eu vou fazer todas as combinações com 2 elementos. Então, são asiático ou africano, asiático ou europeu, ou africano ou europeu. São todas as combinações, tá? Então, uma vez que eu fiz essas combinações, eu vou avaliar agora todas as separações possíveis de todas essas combinações. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 combinações possíveis aí, com 1 ou com 2, tá? Então eu vou ter coisas como, por exemplo, minhas decisões vão ser avaliadas do tipo ancestralidade é africano ou europeu, ok? Ou então a minha ancestralidade é asiático, ou então a minha ancestralidade é europeu ou asiático, ok? Então eu vou fazer todas essas perguntas possíveis e escolher aquela que tiver a melhor loss para representar a coluna ancestralidade. Ok? Uma observação importante é que o número de categorias aqui é importante, tá? Se eu tiver muitas categorias, isso vai ser problemático, porque o número de combinações cresce em escala fatorial com o número de categorias. Ok? Ok, beleza. Então, a gente já sabe como dividir todos os tipos de atributos que as nossas árvores de decisão suporta. A gente já sabe como dar a saída, como calcular a loss, como escolher qual é a coluna que a gente vai utilizar em cada momento. Então a pergunta é, quando é que a gente para de ir dividindo? Né? Porque a gente poderia repetir esse processo infinitamente até só ter uma amostra em cada local. Aí você não tem mais como dividir, tá? Mas essa provavelmente não é a melhor decisão. Então, quais são as formas que você tem de decidir se esse processo acaba? Então você pode definir de antemão uma quantidade mínima de elementos em uma folha. Então, se vamos supor que eu coloco ali, tem que ter pelo menos 10 amostras numa folha. Então, se eu cheguei num valor igual ou menor a 10, eu paro e não continuo fazendo divisões ali. Outro exemplo, profundidade máxima. Então, olha, eu quero que minha árvore tenha no máximo 5 níveis de profundidade. E aí, quando chegar no quinto, o sexto vira folha, tá? Quantidade máxima de nodos, né? Então, um total de nodos da minha árvore, né? Menor decréscimo da função de perda, né? Então, se eu chegar num determinado ponto ali, que quando eu calcular a loss do meu pai e a loss dos meus filhos, e a diferença for muito pequenininha, menor do que um certo limiar, né, de decréscimo aí que eu estipulo de antemão, então eu não continuo expandindo aquele nodo porque os meus filhos não estão dando praticamente nenhum ganho em relação ao pai, tá? Então eu paro ali. Isso pode parecer uma ideia boa a princípio, só que ela é meio problemática, porque às vezes, com um nível de decisão, você não tem capacidade de tomar uma boa escolha, né? Mas aí quando você vai para o segundo nível,
é que você consegue dividir bem. Então, se vocês lembraram um exemplo que eu dei no primeiro slide que a gente mostrou aquele gráfico, né? Então, a primeira linha que eu coloquei não dividia muito bem os dados, né? Então, quando eu colocava a segunda, a divisão ficava muito melhor. Então, esse é o problema, né? Pode ser que em um determinado momento a sua loja não diminua, mas mais para frente ela venha diminuir muito, né? Então, essa aqui é uma ideia um pouco problemática. Então, se você quiser usar algo nessa linha, uma alternativa melhor é você fazer o contrário. Você deixa a árvore ir o tanto que ela puder, até o final, e depois você volta fazendo uma poda, né? Então, você vai de baixo para cima, vendo. A loja desse carinha aqui, ela é menor o suficiente do que o pai. Se não for, eu tiro aquela decisão e transformo todos aqueles carinhas ali numa decisão só, pelo voto majoritário, por exemplo, se for classificação, ou pela média, se for uma regressão. Ok? Então eu vou de baixo para cima podando a minha árvore até eu ficar satisfeito com o ganho de lógica que vai ter para o nível acima. Tá? Então esse é um outro exemplo de como é que você pode decidir quando parar de dividir. Né? Então, entenda isso como uma espécie de regularização. Então, uma árvore com muitos nodos, ela é uma divisão muito complexa do espaço, tá? Então, é como se você estivesse fazendo uma espécie de overfitting. Ou seja, você está aí tendo uma alta variância, né? Se você dividir demais os seus dados aí, tá certo? Então, usar um critério desses aqui é fundamental para você implementar uma certa regularização e evitar o overfitting desses modelos, tá certo? Ótimo. Bom, então vamos falar sobre o custo computacional desse modelo. Será que ele é muito custoso computacionalmente? Então são três fatores que influenciam. O primeiro é o número de exemplos, né, que você tem, ou seja, na sua tabela, quantos exemplos você tem. Quanto mais exemplos, mais difícil vai ser calcular aquelas funções de perda, tá? Quantos atributos você tem? Porque você precisa calcular a função de perda para cada um dos atributos, né, e passar por todos os exemplos para cada um deles. E qual a profundidade, né? Quanto mais profundo, mais vezes você tem que avaliar todos os atributos, tá? Então, esses são os três fatores que importam no custo computacional. Porém, em tempo de execução, em tempo de predição, quando o meu modelo já está treinado, prontinho, você vai ver que o que depende da decisão é muito rápido. Ela simplesmente vai navegar pela rede até chegar na folha. Então, quantas decisões eu vou fazer? Bom, qual é a profundidade? Então, se minha profundidade da árvore é 3, eu vou fazer 3 decisões e já dou a resposta, né? Então, é O de P, onde P é a profundidade da minha árvore de decisão. Então, ele é muito, muito rápido em tempo de decisão, tá? Para treinar a complexidade é o produto desses três atributos aqui, desses três valores, tá? É O de E, número de exemplos, vezes A, que é o número de atributos. Isso aqui nada mais é do que o tamanho dos seus dados, tá? Então, qualquer algoritmo de aprendizagem que olhe para todos os seus dados vai ter pelo menos E vezes A. E aí o terceiro parâmetro é a profundidade, que é o número de vezes que você vai fazer isso. Você vai olhar por todos os seus dados P vezes, que é o número de níveis aí, né? Ok? Então, isso é basicamente o custo de complexidade aí da sua árvore de decisão, né? Então, é um modelo muito, muito rápido e eficiente, tá? Ok. Então, no geral, como é que se sai esse modelo comparado com os outros, né? Então, quais são os pontos positivos dele, né? Então, ele é rápido, como a gente acabou de ver. Fácil de explicar. Então, eu expliquei em poucos minutos como é que funciona. Provavelmente, se você for explicar para alguém que não é expert da área de Machine Learning, vai ser relativamente fácil de entender como esse modelo funciona. Além disso, uma vez que esse modelo foi treinado e você deu uma predição e alguma pessoa pergunta para você por que ele deu essa predição, é relativamente fácil de dizer. Ele deu essa predição porque ele verificou isso, 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 e as respostas para esses valores foram essas. Aqui, né? Então, a resposta para essas perguntas foram essas. Então, é fácil de você explicar como que o modelo chegou naquela decisão. Diferentemente de um modelo como, por exemplo, uma regressão, né? Alguma coisa assim, regressão logística, por exemplo. Como é que ela decidiu? Por que ela decidiu assim, né? Então, você tem lá vários atributos. Qual foi a decisão dela, né? Então, não é muito óbvio. Então, para esse modelo fica bem claro como é que ele toma as decisões, tá? Funciona com dados categóricos, então, e funciona fácil, sem precisar fazer grandes ajustes com dados categóricos. Então, esse é um ponto positivo também. Outros modelos precisam que você ajuste os dados, faça alguma transformação, como, por exemplo, a opção de one-hot encoding, né? Alguma coisa assim. Aqui não, já funciona direto com ele, sem grandes problemas, tá? Então, esses são os pontos positivos. E, por último, aqui, baixo viés, tá? Então, ele é um modelo que tem problema de alta variância, né? Então, se você deixar ele
crescer a árvore, ele vai normalmente ter uma variância muito alta, mas o viés dele é baixo, tá? Por quê? Porque o modelo, cada ponto de decisão ali é simples, tá? Então, pontos negativos. Como a gente mencionou, variância alta, ele tende a fazer overfitting aos dados, baixa acurácia preditiva, então comparado com outros classificadores que a gente viu antes, a acurácia de uma árvore de decisão sozinha é bem baixa, é bem ruim, tá? Sem estrutura aditiva, ou seja, se você tem atributos que tem uma fronteira de decisão que leva em consideração a correlação de atributos, não é muito fácil, porque em cada ponto de decisão você leva em consideração um atributo apenas. Então, se uma fronteira é definida por 2 atributos ou mais, então fica difícil você tomar essa decisão com esse modelo. Então, eu posso dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que você tem esses dados aqui, né? Para um modelo de classificação linear, é muito fácil classificar esses dados, né? Então, com uma retinha como essa aqui, ele ajusta e classifica perfeitamente os dados. Já para um modelo desse que só consegue fazer cortes horizontais e verticais, né, nas perguntas dos atributos, ou tá para cá, ou tá para cá, como é que eu faço? Bom, eu vou ter que, por exemplo, fazer dessa forma aqui, né? Então, aqui é para diferenciar esses caras aqui, desses daqui, aqui para separar esses desses, e aí você tem que fazer essa escadinha aqui, né? Essa escadinha, certo? Então, essa escadinha aqui, observe que tem uma margem de erro grande aqui, ó. Estou invadindo aqui muito o espaço do outro lado. Então, se por acaso, isso foi nos meus dados de treinamento, mas nos meus casos de validação ou teste, possivelmente vai ter um padrão por aqui, ok? Um padrão por aqui, certo? E aí esse modelo não vai ter uma acurácia preditiva muito alta, tá? Então essa é a característica típica de uma árvore de decisão, né? Então você pode estar se perguntando, bom, depois de tudo isso a gente ainda tem uma baixa acurácia preditiva, porque a gente está falando desse modelo, então assim, tem modelos melhores, né? Então a ideia é que ele sozinho, ele não funciona muito bem, tá? Mas se você utilizar ele combinado de uma forma específica, com métodos de ensemble, né? Então se você utilizar ele num ensemble, então aí ele começa a funcionar melhor, tá? Então a ideia de métodos de ensemble é o seguinte: combinar vários classificadores, normalmente simples, classificadores mais simples, pode ser melhor do que usar apenas um grande e complexo classificador, tá? Que normalmente vai ter uma alta variância. Né? Então, quando você combina outros classificadores, você tende a reduzir a variância, e a gente vai ver por que agora, tá? Então, de fato, se você combinar por média variáveis aleatórias que sejam IID, ok? Independentes e identicamente distribuídas, se as variáveis são independentes e identicamente distribuídas, então, se você combina elas, o que acontece é que a variância da combinação vai ser mais baixa do que a variância das variáveis sozinhas, né, das variáveis originais sozinhas, tá? Então, quando você combina variáveis aleatórias, você tem essa característica de diminuir a variância delas, tá? Então, se você pensar que a saída do seu classificador é uma variável aleatória, porque ela é uma combinação de variáveis aleatórias, então a saída do seu classificador é uma variável aleatória. Se você tem vários classificadores e combina as classificações, você tem uma combinação de variáveis aleatórias. E aí a variação dessa combinação vai ser menor do que a variação dos classificadores individuais, ok? Então, de fato, matematicamente, só para um exemplo fácil, né? Se a gente tem N variáveis, ok? E a variância de cada uma delas é ρ ao quadrado, tá? Então, eu tenho aqui ρ ao quadrado, a variância de todas as minhas variáveis aleatórias. Todas elas têm a mesma variância, tá? Então, é possível mostrar que a variância da média dessas variáveis aqui, que vai ser dada pela a média delas, né, aqui, ok? Então, se você fizer a conta aqui, você vai ver que a variância vai ser a variância que elas tinham dividido por n. Então, se você combina n variáveis, você tende a diminuir n vezes a variância. Então, isso é uma característica muito interessante, tá certo? Porém, na prática, os nossos classificadores geralmente não são independentes, tá? Normalmente tem uma correlação, porque eles estão aprendendo sobre os mesmos dados, e esses dados, de repente, vieram do mesmo dataset, ou vieram da mesma amostragem, né? Então, eles têm alguma correlação entre eles, tá? Então, uma equação mais realista é essa aqui. Então, supondo que eles não sejam independentes, mas a correlação média entre as variáveis seja P, tá? Então, se a correlação média entre as variáveis for P, então
a sua variância média ela vai ser P vezes ρ ao quadrado, vezes ρ, que é a sua variância, né? Mais 1 menos P sobre N vezes ρ. Né? Então, aqui ó, o que acontece? Essa equação aqui ela é uma generalização da equação anterior, e para ver isso é fácil. Você pode notar que quando a correlação for zero, ou seja, quando a correlação é zero, as variáveis são independentes. Então, quando a correlação é zero, o que acontece? Esse carinha aqui some, esse termo some. Aqui fica 1 menos 0, então fica 1 sobre n vezes a variância. E isso é justamente a equação que a gente viu no slide anterior. Ok? Uma correlação 1, a variância não se reduz. Se a correlação for 1, você fica só com esse termo aqui, e aí o que acontece? Esse cara aqui some, porque dá 1 menos 1, 0, esse cara some, e aí a variância que você tem é a mesma de cada uma das variáveis anteriores. Ok? Então, se as variáveis... Ou seja, se eu tiver 5 variáveis totalmente correlacionadas, eu não preciso das 5, uma só já me diz tudo. E a variância que eu vou ter é a variância dessa uma só, tá? Então, essa equação é interessante, ela mostra isso pra gente, né? Então, quanto mais correlacionadas estiverem as minhas variáveis, menos ajuda isso, né? Mas, por outro lado, se elas estiverem decorrelacionadas, então, quanto mais variáveis eu coloco, menor é a minha variância final. Okay? Então, aumentando o número de variáveis, nós reduzimos a variância. Só tem um detalhe, quando mais você aumenta as variáveis, é mais fácil de ter alguma correlacionada com outra que você já botou antes. Então, você vai ter uma tendência de aumentar a correlação, né? Então esse P aqui tende a aumentar, se aproximar de 1, e com isso, você também aumenta o viés do seu modelo, tá? Ok? Você está colocando mais atributos ali, né? Ou seja, uma coisa interessante, uma forma simples de você ver isso, algumas aulas atrás a gente falou de regressão polinomial, né? Então a gente pegou um polinômio de oitavo grau e mostrou que a variância dele era muito grande. O que significava isso? Que com amostras do mesmo conjunto de dados, cada vez que eu ajustava um polinômio a uma amostra diferente do mesmo conjunto de dados, ele ficava um polinômio completamente diferente, né? Ele dava aí uma função completamente diferente. Então aqui eu fiz 3 ajustes, né? 3 ajustes de polinômios a dados da mesma amostra, tá? Então cada um eu fiz com um conjunto de pontos diferentes desses aqui, tá? E o que aconteceu? Olha que tem essa variância alta, cada um deles tem uma variância alta. Note aqui, ó, a diferença desse cara aqui para esse aqui, né? Muito grande a variância, tá? Porém, se eu tirar uma média desses caras aqui, ó, eu vou pegar uma retinha aqui mais ou menos que vai passar no meio aqui, ó. Bem certinho aqui, tá? Talvez aqui no final ele caia um pouco, né? Mas, enfim. Se você tirar uma média aqui desses 3 polinômios, você vai ver que o ajustado ele vai ter muito menos variância do que os 3, e eu só estou falando com 3 variáveis, tá? Então, isso é um exemplo aí clássico que você pode, para ilustrar, né, como é que isso funciona, tá? Então, essa é a grande motivação dos métodos de ensemble, porque a gente combina classificadores para reduzir a variância, né? Então, há diferentes formas de combinar classificadores. A primeira é usar algoritmos diferentes. Então, eu tenho os mesmos dados, eu treino meus dados com uma SVN, com uma rede neural, com uma árvore de decisão, uma regressão logística. Treino ali cada um classificador diferente, cada um vai ter seu viés, sua variância diferente, mas quando eu combiná-los, as variâncias combinadas tendem a ser menor do que a variância de cada um deles, né? Então, essa é uma forma de fazer isso. Outra forma é você coletar vários conjuntos de dados, em vez de coletar os dados uma vez só, você coleta os dados várias vezes, ok? Em amostragens independentes, tá? Certo? Você faz isso várias vezes, e para cada coleta que você fez, você treina um modelo. Então, se eu fiz 5 coletas, eu treino 5 modelos, ok? E aí eu vou ter 5 modelos treinados com variâncias distintas. Quando eu combinar, eu vou ter um modelo combinado com variância menor, tá? Outro exemplo, bagging. E a gente vai ver um exemplo aí que é o AdaBoost. O Random Forest. E outro exemplo é boosting, né? Outra forma de combinar classificadores é o bagging e outro é o boosting. A gente vai ver um exemplo também que é o AdaBoost, tá? Então, vamos ver como é que funciona o bagging, né? Então, a ideia do bagging é o seguinte: reamostrar o conjunto de treinamento N vezes com repetição. Então, em vez de eu coletar os dados lá em campo várias vezes, a ideia é eu coletei os dados uma vez só. Só que eu vou criar conjuntos de treinamento, reamostrando esse conjunto várias vezes com repetição. Então, vamos supor que eu tenho 10 exemplos. Tá? Então, eu tenho um dataset com 10 exemplos apenas.
eu posso remostrar esse conjunto com repetição e gerar um conjunto, o mesmo dataset com 10 exemplos. Só que, como é com repetição, alguns vão estar repetidos ali. Tá? Quando eu fizer isso novamente, eu vou gerar um outro conjunto. Por quê? Ele provavelmente, alguns exemplos não vão estar nele, mas outros vão estar repetidos. Tá? E os elementos repetidos vão ser diferentes. Tá? E isso faz com que a gente gere datasets diferentes. Cada vez que eu reamostro esse dataset e gero a mesma quantidade de valores, eu gero um dataset um pouquinho diferente dos outros. Então isso é uma ideia, é uma forma de você tentar aproximar aquela ideia de coletar dados várias vezes em campo, só que com uma coleta só, tá? Uma simplificação para isso. Depois que você fez isso, você treina um modelo com cada um dos datasets que você gerou, amostrado, e por último você combina os modelos, através, por exemplo, de uma média, se for uma regressão, ou um voto de maioria, se for uma classificação, tá? Então vamos ver como é que isso funciona. Tem o meu dataset que eu coletei, e aí eu faço uma amostragem dele. Vamos supor que tem 1000 exemplos aqui. Eu faço uma amostragem de 1000 exemplos, só que com repetição. Alguns vão estar repetidos aqui, né? Eu refaço essa amostragem, gero um outro dataset, refaço, gero outro dataset, e assim por diante, até eu ter N datasets, né? Então, obviamente, esses datasets são todos um pouquinho diferentes uns dos outros, porque as amostras que estão repetidas nesse não são as mesmas amostras que estão repetidas nesse, né? Então, todos os datasets são um pouquinho diferentes, tá? E aí, o que eu faço? Com o primeiro dataset eu treino um modelo, com o segundo eu treino outro, com o terceiro treino outro, e assim por diante até eu treinar os N modelos, tá? E uma vez que eu fiz isso, o que eu posso fazer? Combino os meus modelos com uma combinação que pode ser média ou voto de maioria. Vamos supor que seja um problema de classificação. Esse aqui deu categoria 1, esse aqui categoria 1, esse aqui deu 2, esse aqui deu 1. Então tem 3 modelos que deram categoria 1 e um que deu categoria 2. Então, pelo voto de maioria, eu escolho categoria 1 na saída aqui, tá? Se for um problema de regressão, esse aqui vamos supor deu 0.8, esse aqui deu 0.9, 0.8, 0.9. Faço uma média desses valores, vai dar aqui 0.85 de saída, tá? Então, isso com certeza vai reduzir minha variância, tá bom? Então, isso aí é o método bagging, tá? Bagging ele é uma maneira de você simplificar a expressão bootstrap aggregation, tá? Bom, então uma vez que eu fiz isso, esse aqui é o meu classificador final. Meu classificador final vai ser a composição de todos esses modelos. Quando eu tiver um valor novo, eu forneço na entrada de cada um desses modelos, faço a combinação e dou minha variável de saída, tá? Ótimo. Então, um exemplo de bagging é florestas aleatórias, né? Ou random forests. Normalmente, isso aí é uma combinação de árvores de decisão, tá? Então, como é que funciona isso? É um tipo de bagging mais simples, com árvore de decisão, com um truque adicional para diminuir a correlação entre os meus modelos, tá? Então, é basicamente a ideia de árvore de decisão, que a gente viu lá, junto com bagging, que a gente acabou de ver, e um truquezinho adicional. Tá? Então, vamos lá. Então, o método é gerar N datasets por reamostragem, exatamente como a gente viu no slide anterior, criar um modelo com cada um dos datasets, assim como a gente viu no slide anterior, só que com um detalhezinho. Quando eu estiver criando esses meus modelos, no passo de divisão, ou seja, onde eu vou escolher ali o meu atributo que vai dividir os dados, eu vou considerar apenas um subconjunto aleatório de todos os atributos, né, que eu tenho no meu dataset. Então, em um determinado passo, eu não vou usar todos os atributos. Eu vou selecionar alguns, digamos assim, que eu vetei, eu não posso usar esses, e você pode escolher um dentre os outros. Tá? E aí, ao fazer isso, provavelmente esse classificador ele vai ficar um pouquinho diferente do outro. Então, você vai fazer com que eles fiquem diferentes. Né? Mesmo que os dados sejam parecidos, por essa reamostragem, como eu estou selecionando atributos diferentes em cada etapa, isso vai fazer com que os classificadores tendam a ser mais diferentes um pouco, tá? Então, um exemplo aqui, ó. Em um determinado momento eu vou escolher esse nome. Aí eu quero saber qual é o atributo que eu vou colocar aqui, né? Só que eu não posso escolher dentre todos. Eu não posso escolher entre todos. Eu veto alguns, tá? Então eu vetei aí, no caso, o 1 e o 4. E aí eu escolhi algum. No caso aqui, nesse exemplo, eu escolhi o 2, né? Então, entre o 2, o 3 e o 5, o melhor, que dava menor loss, era o atributo 2. Então, eu escolhi ele, tá? E aí, quando eu for fazer o outro passo aqui, né? Eu vou
selecionar um conjunto de atributos diferentes. Então, eu vetei aqui o 2 e o 5. E eu posso escolher entre o 1, 3 e o 4. Tá? E aí aqui, quando eu fiz comparei as loss de cada um desses atributos, eu descobri que o atributo 4 é que faz o melhor corte naquele momento. Tá, então isso vai fazer com que cada árvorezinha que você vai usar é um pouquinho diferente das outras, né? Então isso vai fazer com que a classificação fique bem mais variada, né? Então, quando você combinar esses classificadores, a variância se reduz, porque eles são decorrelacionados, tá? Isso reduz a correlação entre um modelo e outro. Ótimo. Vamos falar agora sobre o método Boost, né? Então, o método Boost é um método aditivo que a ideia é reduzir o viés e não a variância, tá? Então, a ideia central, modelos posteriores, então você vai treinar vários modelos, mas um depois do outro, eles se especializam nos pontos fracos dos modelos anteriores. E a combinação ela não é feita simplesmente por uma média ou voto de maioria, mas por uma média ponderada, ou por um voto de maioria ponderado, tá? Onde uns classificadores vão ter mais poder de voto do que outros, ok? Então essa é a ideia do boosting. Então, num exemplo, vamos supor que eu tenho esse dataset aqui. E eu pego meu dataset, eu não preciso fazer reamostragem nem nada, eu pego esse dataset e crio um modelo com ele. Só que esse modelo, ele não vai ser perfeito, ele vai cometer alguns erros. E aí eu pego esses erros que ele cometeu e uso de uma maneira para enviesar o meu próximo classificador para prestar mais atenção, para se sair melhor nos dados que esse cara errou, tá? E aí eu treino um segundo modelo, por exemplo, eu posso dar mais peso para aqueles amostras, eu posso criar mais amostras vizinhas daquelas amostras que ele errou, eu posso fazer várias coisas, né, para fazer com que esse modelo seja enviesado para prestar mais atenção nesses erros aqui. Então a chance dele cometer esses erros aqui é muito menor do que o outro. Só que isso pode não ser suficiente, porque o classificador 2 também vai cometer novos erros, né? Então aí eu treino um outro classificador para aprender quais são os erros que esse cara aqui comete, né? E se sair bem nesses modelos, né? Então, usando essa estratégia que a gente comentou. E assim você faz N vezes, né? Então, o número de modelos que você quer treinar. Depois que você fez isso, você vai fazer uma combinação, que normalmente é uma média ponderada, né? Então, por exemplo, qual é o cara que tem a melhor taxa de acerto? Vamos supor que seja o modelo 1, que tem a melhor taxa de acerto, a menor taxa de erro. Então, ele tem um peso maior. O segundo que tem a menor taxa de erro é o 3. Então, ele vai ter um peso que é um pouquinho menor do que o 1, mas é maior do que os outros. E assim por diante. Então, quando eu for dar o resultado aqui, eu faço uma média ponderada que leva em consideração qual é a confiabilidade de cada um desses classificadores aqui para dar o meu resultado final. E esse aqui vai ser o meu modelo combinado, tá? Beleza, então essa é a ideia do boosting. Veja que tem esse encadeamento, né? Eu não posso treinar esse modelo aqui antes de treinar esse, porque eu preciso saber quais são os erros dele para poder treinar esse aqui. Tá? Então essa é a ideia do boosting. E aí, como representante do boosting, a gente pode falar aqui do AdaBoost, né? Então o AdaBoost faz justamente isso. Ele encadeia modelos simples em sequência. Frequentemente são pequenas árvores de decisão, que a gente chama de stumps, né? Uma árvore de decisão que tem só um ou dois níveis ali, bem pequenininho. Né? Então ele vai encadear vários desses modelos, né? E o que ele faz? Padrões classificados incorretamente recebem maior peso no treinamento do modelo posterior. Então você treina um stump desse, uma árvore pequenininha, e aí os padrões que ela errar, você dá um peso maior para eles. O próximo modelo vai ter que prestar atenção neles. E além disso, modelos com menor taxa de erro de treinamento recebem maior peso na decisão final. Então é basicamente essa a ideia aí do AdaBoost, tá? Então outros modelos de boosting que a gente tem que são importantes, valem a pena vocês olharem, né? Então são o Gradient Boost e o XGBoost. Né? Então esses modelos são muito populares, especialmente o XGBoost é muito utilizado, tá? São modelos, a gente não vai falar desses modelos aqui porque eles são modelos complexos, tá? Assim, não é porque é difícil entendê-los, é porque realmente são muitos passos para explicá-los e a gente não vai ter tempo, óbvio, no nosso curso, tá? Mas eu recomendo vocês fortemente a olharem o assunto desses classificadores, o Gradient Boost, no livro texto da disciplina, nos livros texto, tem esses assuntos. E se você quiser uma coisa mais rápida, eu sugiro aqui no canal do StatQuest, da onde a gente tirou o primeiro exemplo aqui que a gente deu na nossa aula. É um canal muito bom de estatística, e aí ele tem uma série de vídeos aí sobre Gradient Boost, sobre XGBoost, tá? Então, recomendo fortemente olharem isso aí. Bom, então com isso a gente termina a nossa aula de hoje. Vamos apenas fazer uma revisão, uma breve revisão. Então na aula de hoje a gente aprendeu sobre um modelo não linear, que é a árvore de decisão. Então ela separa os dados
não linearmente no espaço dos dados, né? Nós vimos também que as árvores de decisão possuem propriedades interessantes, como, por exemplo, são rápidas e facilmente interpretáveis, porém apresentam uma baixa acurácia, né? E aí elas se saem melhor quando você combina esses modelos através de métodos de ensemble, né? Então a gente tem aí métodos como o bagging e o boosting, que a gente viu, e a gente viu também uma justificativa para usar métodos de ensemble, né? Que eles tendem a reduzir a variância pela combinação de variáveis, né? Então você pode utilizar, por exemplo, bagging para reduzir a variância ou boosting para diminuir o viés, tá? Então, como exemplo de bagging, nós vimos as florestas aleatórias e como exemplo de boosting, nós vimos o AdaBoost e mencionamos também que vocês deveriam pesquisar na literatura os métodos Gradient Boost e XGBoost. Ok? Bom, então com isso eu me despeço da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Até mais!